Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Super. Olá, seu lindo! Olá, sua linda! Professor Vavá Matemática na área, próximo da provinha do Enem, já começa a bater aquela ansiedade. Você quer saber quais conteúdos você deve dar mais atenção, quais conteúdos você pode deixar de lado, quais são os conteúdos mais cobrados na provinha de matemática e o bate-papo que eu gostaria de trazer para você aqui, ou seja, nesta videoaula, não é uma videoaula, né, pessoal? Na verdade, é um bate-papo pré-Enem. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esses assuntos que você busca agora desesperadamente pela internet afora, né? Quais são os top 10 assuntos mais cobrados na provinha de matemática do Enem? Porque esses top 10 são os assuntos que eu vou me dedicar. E às vezes você encontra muita coisa boa, mas também às vezes você encontra muita seleção de conteúdo, pessoal, feita mais ou menos nas coxas, tá? E é o que nós não vamos fazer aqui, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre as 45 questões da tua provinha de matemática do Enem, ou seja, 25% da prova de Enem é a tua matemática, começando lá pela questãozinha de número 136, não é isso? Vamos dar sequência à nossa brincadeira, hein? Olha só, nós vamos começar falando sobre uns assuntos, na minha opinião, é o assunto que mais aparece na tua provinha de matemática do Enem, que é a estatística. E quando eu falo em estatística, fala, mas professor, na maioria das pesquisas da internet, a estatística cai em torno de 2 a 3 questõezinhas todos os anos. Não, gente. Primeiro vamos para a definição de estatística, que vai aparecer para você na tela. O que é uma estatística? Estatística é aquela parte da matemática, é o ramo da matemática responsável pela elaboração de uma pesquisa, a execução dessa pesquisa, o recolhimento dos dados dessa pesquisa, a organização desses dados e a exposição desses dados em gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas. Te ligou? Já foi esperto, né? Gráficos e tabelas, você tem a maior parte das questõezinhas da prova de matemática do Enem. Das 45 questões, você tem em média de 12 a 13 questõezinhas que aparecem todos os anos envolvendo gráficos, envolvendo tabelas. E geralmente essas questõezinhas pela tua TRI são questões consideradas mais fáceis, com 1 ou 2 exceções de questões mais trabalhosas, mais difíceis, mas também que não vão ter grande interferência na tua correção do TRI, ok? O que acontece? Para você dominar esse tipo de questão de gráficos e tabelas, professor, mas estatísticas são só gráficos e tabelas? Não. Estatística entre as medidas de tendência central, eu estou me referindo à média aritmética simples, à moda, à mediana, e é aí que o pessoal se confunde. Quando o pessoal vai fazer o levantamento estatístico, né, dos assuntos que mais caem na prova do Enem, em estatística o pessoal só considera as questões de medida de tendência central, ou seja, média, moda e mediana. Esquecem de levar em consideração que questões de gráficos e tabelas são questões estatísticas. Por isso que eu falei que ao invés de 2, 3, são 13, 14, 12 questõezinhas envolvendo estatística na tua provinha. Mas para você aprender a lidar bem com esse tipo de questão, o que você tem que fazer? São questões, pessoal, que geralmente envolvem uma matemática elementar. Matemática elementar, isso é uma matemática básica, um cálculo de porcentagem, uma regra de 3 simples, né, uma comparação de frações, operações de multiplicação, divisão, soma e subtração, as 4 operações básicas. E são tipos de questões que, para você ganhar um tempo, primeiro, vamos começar com as questões de gráficos. Para você trabalhar com as questões via gráficos, é obrigatório que na tua questãozinha de gráfico do Enem, ele traga na questão o que o gráfico realmente está trazendo para você. Geralmente o eixo vertical Y representa uma parte de porcentagem, uma quantidade, milhares de barris de petróleo produzidos ao longo do tempo. E o tempo ele coloca no eixo horizontal. Geralmente o eixo vertical representa uma quantidade e um percentual, e o eixo horizontal representa o tempo dado em anos, em horas, em dias, em minutos, etc. O que você vai fazer? Esses gráficos que aparecem para vocês, gráficos de linhas, gráficos de barras verticais, barras horizontais, o gráfico de pizza de setores circulares, né, os histogramas, esses gráficos que aparecem para vocês, vocês devem fazer uma leitura do gráfico, entender o que ele está passando para você, fazer as retiradas dos dados necessários do gráfico para que você possa efetuar o cálculo da questão, que geralmente se detém ali em uma regra de 3, em um cálculo de porcentagem ou uma comparaçãozinha de frações. É muito importante também que numa questão gráfica da provinha do Enem, você utilize as alternativas como amigas, isso, você utilize as alternativas como auxiliares. Você vai analisar as alternativas e você vai eliminando toda alternativa que você considera que não seja a alternativa verdadeira, ou pelo menos que as coisas, as interpretações não estejam te levando para aquela alternativa. Você vai eliminando e dependendo da questão você elimina até 4 alternativas das 5 alternativas que você tem. Então é muito importante você usar as alternativas como aliadas. Isso é bastante importante, beleza? Agora, por exemplo, nas questõezinhas que envolvem
envolvem a parte de tabelas. As questões que envolvem tabelas na tua provinha do Enem, como é que funciona? Ele te dá uma tabela e nessa tabela geralmente você tem lá 5 opções, são 5 empresas, são 5 funcionários, é 5 alguma coisa, porque em cada um desses elementos está relacionado uma alternativa. Então eu te dou lá, por exemplo, uma tabela com 5 empresas, te dou o custo de mão de obra, te dou os produtos que você vai comprar nessas empresas e são 5 empresas, A, B, C, D, E, porque cada uma dessas empresas está relacionada a uma das alternativas. E as questõezinhas que envolvem tabelas, você, aluno, tem que buscar um padrão. Essas questões, elas trazem um padrão já nas primeiras 2 linhas da matriz, da tabela. 2 linhas, isso mesmo. Quer ver uma coisa? Olha essa tabela que eu vou pedir para o pessoal colocar, o pessoal da produção colocar na tela, para que você possa me acompanhar. Olha só, tabela na tela. Pessoal, nessa tabela dá para tu perceber que você tem 5 empresas, A, B, C, D, E, você tem o custo de mão de obra de cada empresa e você tem a quantidade de tinta em galões que você vai comprar em cada uma das empresas. É um orçamento que você levantou. Aí vamos supor que lá no texto ele coloque para vocês que o custo do galão de tinta seja de R$100. Ele quer saber, supondo todas as empresas com a mesma qualidade de serviço, ele quer saber qual é a empresa com o melhor custo-benefício, ou seja, aquela mais barata, aquela que você vai gastar menos. Então, quais são as operações básicas que você vai fazer? Você tem, por exemplo, na empresa A, R$1.500 de mão de obra, R$1.500, mais 5 galões de tinta a R$100 cada galão. Então, estou supondo R$100. 5 vezes 100, 500. Mais os 1.500 dá 2.000. Agora, precisa automaticamente você saber o que você tem que fazer nas demais linhas? Não, o padrão está aí. Você multiplica os elementos da segunda coluna, que é o número de galões, por 100, e o resultado você vai somar aos elementos da primeira coluna, que é o custo da mão de obra. Automaticamente, o menor valor vai proporcionar o melhor custo-benefício. Agora, se você reparar automaticamente nas empresas C e D, você percebe que elas têm custos de mão de obra que diferem R$200, de 1.200 para 1.400. E lá nos galões, elas têm uma diferença de 2 galões. A R$100 cada um é uma diferença de 200. Então, quando a empresa D cobrou 200 a mais do que a empresa C pela mão de obra, ela consumiu 2 galões a menos. Então, ela vai cobrar R$200 a mais, mas tu vai economizar R$200 a menos, no caso, pelo número de galões. Então, por exemplo, não pode estar na alternativa, não pode ser a empresa C, não pode ser a empresa D, porque o custo final total dessas 2 empresas é o mesmo. Então, o que você tem que fazer? Analisar os valores, analisar o padrão e analisando as alternativas e já eliminando aquelas alternativas que você não pode marcar. Tranquilo? Agora, esse tipo de questão, volta para mim aqui, esse tipo de questão é muito tradicional e aparece mais de uma questãozinha desse tipo todos os anos, dentre as 45 questõezinhas na tua prova de matemática do Enem, beleza? Agora, é claro, pessoal, quando a gente fala em estatística, não podemos deixar de falar das medidas de tendência central, ou seja, a média aritmética simples, a moda e a mediana, que são questõezinhas certas todos os anos na tua provinha. Geralmente você tem uma questãozinha de média aritmética simples e uma questãozinha de mediana, ou às vezes você tem uma questão que envolve média, moda e mediana na mesma questão. Aí o que o aluno tem que lembrar? Que a média aritmética simples de n elementos, n valores, é você somar os n valores e dividir esta soma por n. Você soma 10 valores, divide por 10, soma 20 valores, divide por 20 e assim sucessivamente. A mediana, quando você for precisar calcular o valor mediano de um grupo de dados, esses dados retirados de tabelas ou esses dados retirados de gráficos, você tem que ordenar esses gráficos montando o que nós chamamos na estatística de rol. O que é rol? É quando você pega todos os dados da tabela, sejam eles quais forem, se forem pesos, idades, alturas, e coloca todos esses valores em ordem crescente ou decrescente, eu escolho sempre crescente, e você vai pegar simplesmente o termo do meio. Se você tem 5 elementos, vamos pegar o termo do meio. Se você tiver 21 elementos, vamos pegar o termo do meio. Se eu tiver 37 elementos, pega o termo do meio. Perceba que quando a quantidade de termos for ímpar, você sempre vai ter um termo no meio. Só que quando a quantidade de termos for par, tu não tens um termo do meio. Então você vai pegar os 2 termos centrais e vai fazer uma média aritmética entre eles, obtendo assim a tua mediana, beleza? Se a quantidade de termos for par. Agora, a moda é o valor que mais aparece no grupo de dados. O que é moda, professor? Você vai pegar todos os dados que você tem, expostos em tabelas, expostos em gráficos ou expostos no texto. Não precisa ordenar esses dados. Basta você verificar qual o dado que mais aparece para você. É automaticamente a tua moda. Então, em uma questão do Enem, que aparece média, mediana e moda na mesma questão, eu aconselho o aluno ir buscar diretamente a moda. Vai buscar a moda, achou a moda, vai para as alternativas.
Você elimina as alternativas que não possuem a moda que você encontrou, depois você passa para a mediana e, se for necessário, você vai fazer o cálculo da média, porque é o cálculo mais demorado entre as 3 medidas de tendência central. E você sabe que na prova do Enem, na prova de matemática do Enem principalmente, o tempo é o teu principal inimigo, beleza? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo pré-Enem. Vão ter mais bate-papos durante as semanas aqui que antecedem a tua provinha aqui no meu canal, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.